Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês vão assistir. Caros amigos, amigas, espero que todos tenham passado bem aí as festividades de final de ano. Tem as festividades natalinas e as festividades do advento do ano novo. E espero que todos tenham se cuidado, né? A pandemia não está controlada, está fora de controle, na verdade. O mundo hoje registrou 2,5 milhões de casos, né? Os Estados Unidos registrou hoje 2.500 mortes e quase 1 milhão de novos casos. Desculpe, 200 mil. Então, esses cuidados vocês têm tido e eu fico apreensivo, não podemos perder ninguém, né? Eu havia previsto suspender as aulas só no dia 22, dia do meu natalício. Mas acabei suspendendo 29, porque todo aquele clima de final de ano. Agora não tem mais suspensão, todas as quartas. A minha previsão é que acabaremos o curso do nosso grande e querido Friedrich Engels, Vida e Obra, provavelmente final de março. Daqui para frente, só temos o resumo das obras. Hoje eu começo a segunda obra dele, e a segunda escrita junto com Marx, não é? Semana que vem a terceira, escrita eles dois juntos, e depois finalizo o curso com 6 obras solo, solteiras, só do Engels. Eu não sei se, particularmente na aula de hoje, nós vamos conseguir terminar, porque ainda falta muita pesquisa. O livro que nós vamos comentar, a melhor tradução, essa aqui, em torno de 600 páginas, é da Boitempo, né? É o livro A Ideologia Alemã, onde eles, né, definem não só o significado de ideologia, como combatem, né, a ideologia que vigorava naquela Alemanha que eu vou descrever da primeira metade do século XIX. Então, provavelmente, semana que vem, a gente ainda usa mais um tempo para finalizar este livro. Eu diria que é talvez o mais complexo e intensamente filosófico dos dois, jovens revolucionários, Marx e Engels. Terminado de escrever, provavelmente em 1846. Marx com 28 anos, Engels com 26. Bom, para falar sobre... É um livro estritamente filosófico, não é? Falar sobre o livro, eu quero começar situando a filosofia da Alemanha naquele período. Quem fez comigo o curso de Marx e, posteriormente, de Lenin, que geraram os 2 livros, eu aproveito aqui para falar, para quem não viu ainda, saiu o Lenin para principiantes, quase 400 páginas, que é o número 2 da coleção. O do Engels vai ser o número 3. Eu vendi o combo de Natal, que ainda está em promoção na minha editora à parte. Vocês comprando 2 ganham 10% de desconto. Foram boas as vendas. Aliás, eu sempre peço para o pessoal ajudar nas vendas, não porque eu não quero ganhar dinheiro com vender livro, eu quero ter recursos para publicar mais livros. Então, eu tenho 4 projetos editoriais praticamente prontos, não tenho recurso, né? Então, você adquirindo essas minhas obras, indicando para outras pessoas,
tem uma série de descontos promocionais para quem compra. A partir de 2 já tem desconto, né? Então, peço aí a sua colaboração para que outras obras possam vir à luz. A minha ideia é lançar o número 3 da coleção Engels para principiantes, né? Lançar até final de abril, né? Porque os manuscritos das aulas, né? Essa aula tem 15 páginas manuscritas, né? Esses manuscritos viram os capítulos do livro. Então, eu estou dando o curso, estou escrevendo o livro, né? E aviso também que vou fazer um curso em seguida, havendo saúde para isso, tempo eu tenho. Eu vou dar um curso Stalin para principiantes. Vou desmistificar muita coisa aí. Quem está influenciado pela burguesia que acha que ele foi um demônio, não precisa fazer o curso, viu? Bom, eu sou apenas sociólogo, vocês sabem disso, né? Mas eu me considero amador em muitas ciências, né? História, filosofia, economia, até astronomia. Eu sou astrônomo amador. Gosto muito de ciência, biologia evolucionista. Então, filosofia, quem vai falar para vocês aqui não é um filósofo de formação, mas é uma pessoa interessada, estudiosa. Nós vamos falar de um livro que foi escrito e jamais em vida dos seus 2 autores ele foi publicado. Não foi. Lá mais para frente eu vou dizer até que eles acharam melhor que não fosse publicado. Vou dizer exatamente a frase que Marx falou, né? Ele só veio à tona, à luz, em 1933, no Instituto Marx e Engels de Moscou, publicado simultaneamente também na Alemanha, nesse mesmo ano. É uma coletânea de artigos que eles escreveram naquele ano de 46 para contestar os 3 principais pensadores hegelianos, ou seja, seguidores de Friedrich Hegel, já vamos falar dele também, que eram considerados jovens hegelianos de esquerda, que Marx e Engels também foram. Foram jovens hegelianos e foram jovens hegelianos de esquerda. Porque havia os hegelianos de direita, que eu também vou falar. Então, eu queria, antes de entrar propriamente no livro, situá-los sobre o contexto filosófico da Alemanha no final do século XVIII e começo do XIX. Há um livro de Lenin, que no meu livro de Lenin eu coloquei, não é bem um livro, é uma brochura de Lenin, que eu publiquei no final, as 3 fontes constitutivas do marxismo. O socialismo utópico, que é francês, a economia clássica dos fisiocratas ingleses e a filosofia alemã. Então, os filósofos alemães, naquele momento de maturidade do pensamento destes 2 grandes jovens revolucionários, a filosofia que influenciava o mundo era a filosofia alemã. Mas ela não surge do nada. Ela tem uma origem. E eu queria situar essa origem para vocês sobre um grande debate que havia na filosofia naquele período, séculos 17, 18 e mesmo início do 19, que era um debate racionalistas versus empiristas. Os primeiros eram os empiristas, depois vieram os racionalistas.
O que é isso? Bom, o nome empirismo vem de empírico, que lembra experiência. Racionalismo vem de razão, né, que lembra a racionalidade. Dentro da filosofia, sempre se colocou uma questão. A pergunta que os filósofos se faziam é: o mundo é conhecível? Eu posso conhecer o mundo? Aí, usando uma palavra feia e difícil, né? Trata-se da cognoscibilidade. Os racionalistas e mesmo os empiristas e nós materialistas dizemos sim, o mundo é conhecido. Os idealistas, metafísicos, eles dizem não, o mundo não é conhecido, não é possível conhecer o mundo, no máximo parte da realidade, não toda ela. Então, empirismo e racionalismo, na verdade, são correntes ligadas à teoria do conhecimento. Alguns filósofos, os primeiros, né, são empíricos, que começa lá com Aristóteles, né, que foi um grande cara, um grande filósofo. Eu diria, dos três, Sócrates, Platão e Aristóteles, é essa a ordem. Né? Ele é, do meu ponto de vista, muito modesto. Meu mestrado é em filosofia, mas não, é um pedacinho da filosofia, da educação. Eu acho que o Aristóteles é o melhorzinho deles, é o mais dialético. Dialético mesmo eram os pré-socráticos, os que vieram antes de Sócrates. Sócrates, Platão e Aristóteles não são os grandes exemplos de dialética, né, de pensamento dialético. Mas o melhorzinho deles acaba sendo Aristóteles. Aí se usa o termo aristotélico, né? Utilizado posteriormente no século XIII por Tomás de Aquino, que também criou uma corrente chamada tomista, né? Mas que bebe muito da sabedoria de Aristóteles. O pensador que mais estudou Aristóteles é pouco conhecido no Ocidente. É um pensador árabe, Ibn Rushd, conhecido como Averroes. Ele é o grande comentador de Aristóteles. Então, eu diria assim que a definição de empirismo diz respeito a entender, conhecer, apreender, com dois Es, apreender a realidade a partir dos nossos sentimentos. Então, a questão sensorial é a mais importante para os empíricos. E Aristóteles é o que puxa a fila dos empiristas. Né? Há outros famosos, especialmente Bacon, Francis Bacon, Thomas Hobbes, né? John Locke, David Hume. Hume era inglês, irlandês, ali naquela. E eles, então, são os expoentes do empirismo. Né? O Hobbes é autor do livro famoso, né? Leviatã, e não confundir Hobbes com Moros, Thomas Moros, que escreveu Utopia. Né? Bom, há outros empiristas. Então, eles desenvolvem um método chamado método indutivo. Não é o melhor método, mas é um método. Tem sua validade, mas ele é insuficiente para explicar muita coisa. O método indutivo parte da experiência particular
que pode dar certo 3, 4, 5 vezes, aí ele generaliza, né? Ele induz, né, a uma conclusão e parte do singular, do particular para o geral, né? Ele induz a uma conclusão e generaliza. Não é um bom método. Aí vem, então, o oposto ao racionalismo, ao empirismo, que são os filósofos racionalistas. Para os racionalistas, eles também radicalizam. O mais importante é a razão e não a sensação, não os sentidos. Não é que eles não considerem, mas o primordial é a razão. Mais do que isso, eles dizem que certos conhecimentos são inatos. Kant vai usar o termo, já vou falar de Kant agora, para terminar e já entrar no Hegel. Kant vai usar o termo conhecimento a priori, conhecimento a posteriori. Então, depois eu vou falar de Kant, não posso esquecer. Então, os racionalistas, eles partem do princípio que a questão central, a premissa principal é a razão. E parte desta razão, este conhecimento, você já tem dentro de si. É inata. Não é que você nasceu com ela. Você adquire com as suas experiências psicossociais. Você vai sabendo que, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é certo, isso aqui não é certo, né? Então, você vai adquirindo a partir da razão, né? Então, a razão tem a primazia sobre a sensação e, e as experiências. Então, isso é determinante para os racionais. O mais famoso deles é René Descartes, com a sua obra magnífica, que eu não acho lá assim tão magnífica, mas foi importante para a época, né? Que é o discurso sobre o método, né? René Descartes é um racionalista radical. Ele, em certo momento, ele duvidava de tudo, né? Duvidou até dele mesmo, da sua existência, e por isso ele formula, né? Não, eu existo, porque eu penso, né? Então, ele é o mais famoso. Depois disso veio Baruch Spinoza, que nós vamos mostrar a imagem dele mais para frente, não é agora, que é um filósofo, eu gosto muito, holandês, de origem judaica, foi expulso da comunidade judaica, porque a comunidade chegou à conclusão que ele era ateu. Né? Não era ateu. O Deus de Spinoza, o Deus que ele acreditava, era um Deus diferente do Deus raivoso do Velho Testamento, que os judeus chamam de Yahvé, ou, dependendo do livro que você lê, de Elohim. Né? Bem, o dono do canal Matuque está aqui assistindo, ele é filósofo, então eu tenho que prestar atenção aqui, porque senão ele me passa um pito. Né? Mas, olha, eu sou fã dele. Você vai no Google, não, no YouTube você vai, Deus de Spinoza, procura lá. Tem vários vídeos, é baseado num texto que ele escreveu. Eu acho maravilhoso, né? Ele foi banido da comunidade. Qualquer judeu que visse ele vindo na rua, na calçada, tinha que atravessar a rua e não podia encontrar com ele. Baruch Spinoza, né? Baruch, acho que é Bento a tradução, né? Bento. E o último, Leibniz.
Leibniz, filósofo, mas também é mais conhecido na matemática, que também, por sinal, eu gosto muito. Qual é o método que eles desenvolvem? É o método dedutivo. Você deduz, não é? A partir de considerações generalistas, sem precisar ter uma experiência, e fazendo estas observações gerais, você vai ao particular. Se vale para o todo, vale para o particular. O outro, ambos são válidos em alguns aspectos, mas ambos são muito precários. O melhor método é o método dialético, não tem dúvida disso, mas não é foco do nosso. No curso de Marx, que tem uma playlist aqui no canal do Rogério, tem lá é, tem lá quando eu falo de Marx, eu falo da filosofia materialista e falo do materialismo dialético, do materialismo histórico. Você pode pegar lá, né? Então, o racionalismo ele parte da razão, o empirismo parte da experiência e dos sentidos, né? São 5 sentidos. Para eles é fundamental os sentidos. Bom, eu falei que iria finalizar essa introdução com Immanuel Kant. Immanuel Kant é um filósofo nascido no século XVIII, de 1724, e ele morre no começo do XIX. Portanto, ele é uma pessoa que a gente chama de entre séculos, né? Todos nós que nascemos depois do ano 2001 também seremos, no futuro, conhecidos como pessoas entre séculos, né? O século XXI não começou em 2000, você sabe, né? Começou em 2001. Não houve ano zero, né? Isso é uma datação religiosa, cristã, né? O Kant, a grande contribuição dele para a filosofia é tentar fazer um equilíbrio entre o empirismo e o racionalismo. Não sei se ele consegue, acho que não consegue, mas é importante. Ele então traz novos elementos para. Vocês sabem que no campo da física tem duas grandes correntes de pensamento, a partir da física newtoniana, né? A lei da gravitação dos corpos celestes, Einstein desenvolve e ele elabora a teoria da relatividade, que é uma teoria que vale para o universo inteiro, em qualquer lugar do universo. Isso tem que valer, não é? E, no entanto, isso para o macrocosmo, né? No microcosmo, essa teoria não vale. Átomos, bósons, íons, elétrons, né? O famoso bóson de Higgs, né? Que alguns erroneamente chamam de partícula de Deus, é uma barbaridade, cada uma que esses caras inventam. Nesse microcosmo, as leis da relatividade não valem. E aí, então, entra um outro físico no cenário, chamado Max Planck, que desenvolve a chamada física quantum, né? Física quântica, que é quantum, que é quantidade de energia, é um estudo diferente. Aquele grande cientista que morreu, o Steve Hawking, que tinha aquela deficiência, ele escreveu poucos livros na vida, acho que uns 4, li todos eles. A vida dele inteira ele passou estudando uma teoria que unificasse as duas. Não conseguiu, né? Infelizmente, não sei se vai ser possível. Kant tentou fazer isso do ponto de vista filosófico. Então, o nosso filósofo
Friedrich Hegel, que nasce bem depois do que Kant. Kant é de 24, ele é de 1770. E morre em 1831, quando nosso querido Marx tinha 13 aninhos e Engels tinha 11 aninhos. Ou seja, eles não conheceram Friedrich Hegel. Bom, feita essa introdução, e é preciso dizer que Hegel era racionalista, né? Então, o Hegel passa a ter um papel destacado e dominar o pensamento filosófico da Alemanha pós-Immanuel Kant, né? Então, é como se houvesse um desenvolvimento do pensamento filosófico. Como também quando Marx vai fazer o seu pensamento, é um desenvolvimento do pensamento anterior hegeliano. Havia na Alemanha, na época de Marx estudou na Universidade de Berlim, ele se forma lá. No primeiro ano ele não faz lá, ele faz os últimos 4 de direito. Engels nunca fez faculdade, ele frequentou a universidade em períodos diferentes de Marx. Não foram colegas na faculdade, foram depois. O Marx pertence aos círculos chamados jovens hegelianos. Jovens hegelianos de esquerda, porque existiam os hegelianos de direita, que interpretavam o pensamento de Friedrich Hegel da forma que eles entendiam como melhor, né? Então, Hegel é o grande pensador que domina, né, o início do século XIX até a sua morte e, posteriormente a isso. Quando esse livro que nós vamos estudar hoje é escrito, mas não publicado, então ele é composto de dezenas de artigos, né? Ora escrito Marx, ora escrito por Engels, ora escrito pelos dois. Compilar isso foi uma tarefa impressionante. E nos anexos desse livro, inclusive, todas as edições de qualquer editora, ele é um livro de domínio público, tem os anexos, inclusive os textos riscados de tal capítulo, que não era para entrar se um dia Marx e Engels publicassem, mas quem editou colocou como anexo. Quem quiser ler também aquilo que eles não queriam que saísse, está lá também, né? É muito complexo o livro. Eu li na mocidade e agora fiz uma pequena resenha, um pequeno apanhado para preparar a aula para vocês. O nome do livro original não é Ideologia Alemã, é o nome de 3 linhas. Você veja que, quando eles escreveram essa coletânea, ainda não estaria claro que eles publicariam, né? Ou seja, eles atacaram fortemente o pensamento de 3 importantes filósofos alemães, que eu vou falar daqui a pouco, mas deram um título provisório que, como quem, olha, esse livro nunca vai ser publicado, mas escreveram, né? O título original é A Ideologia Alemã, crítica da mais recente filosofia alemã em Bruno Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. Olha aí a capa original e a quantidade de linhas que compõem o título. Esses profetas é irônico, eles são muito irônicos, muito ferinos, eles são deboche, né? Como se esses 3 caras fossem profetas. E em vários capítulos ele usa o termo, nós vamos falar aqui, vamos ver se temos a imagem dos 3, né? Que é Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer e Max
Stirner, né? Max Stirner. Né? Esse trio era de hegelianos, que já não eram mais jovens, né? Eram propagadores da ideia de Hegel, e, em algum momento, Marx e Engels, ainda jovem, que foram seguidores de Hegel, rompem com eles três de uma vez só. Você imagina dois jovens com menos de 30 anos rompendo com os maiores pensadores, professores da Universidade de Berlim, né? O Bruno Bauer depois foi expulso da universidade por causa desses pensamentos, né? Tem os irmãos Bauer, né? Bruno e Otto. O mais famoso é o Bruno. E Feuerbach, né, era o grande pensador depois de Hegel, né? Bom, então você veja que já no título tem uma ironia, profetas, e em vários capítulos eles usam os termos São Max, São Bruno. É um santo. O pensamento deles, né, é muito ferido, meu amigo Hobbes. Bom, então esse livro é o segundo escrito pelos dois. E, na ordem cronológica, teremos mais um escrito pelos dois, acho que é a Sagrada Família, e depois 6 livros só do Engels, e aí vamos finalizar o curso. Todos os outros são mais simples do que este. Como eu disse, talvez este nós precisemos adentrar a próxima aula para algumas conclusões que ainda não estão produzidas, né? Bom, esse conjunto de artigos foram escritos e jamais publicados. Então, eles escreviam e deviam colocar em alguma pasta, em algum escaninho, né, em algum lugar assim, mas não saía na imprensa. Né? Eles só foram reunidos muito depois que ambos morreram. Né? Eles jamais publicaram em vida esta magnífica obra. Qual é a essência da obra? Estou falando aqui já dela, mas não disse a essência. É um momento de ruptura de dois jovens que percebem que o pensamento hegeliano, não é engeliano, de Friedrich Hegel, o Engels também chama Frederico, é um momento de ruptura que percebe que este pensamento hegeliano, que foi importante para evoluir em relação aos pensamentos dos filósofos anteriores, ele já estava superado. E eles percebem isso muito antes do que a maioria das pessoas na sua época e passam a combater os papas do pensamento hegeliano. É muita coragem, precisa ter muita capacidade, genialidade para fazer o que eles fizeram. Se bem que eles não publicaram nenhum de todos esses capítulos. Né? Bom, este conjunto de capítulos, não saberia dizer quantos são só Marx, quantos são só Engels, quantos são dos dois, mas são dos dois. Ele mostra um Marx, então, já maduro e pronto para a fase seguinte da sua vida. Alguns autores chamam de Marx de transição do jovem para o adulto, não é? Então, aí são as chamadas obras de transição. Até a partir de 59, portanto, 13 anos depois que eles escreveram este conjunto de textos, a partir de 59 então, considerado o Marx amadurecido. A sua teoria já está conclusa quando ele publica aquela série de
ensaios reunidos no livro chamado Grundrisse, ou Crítica da Economia Política, a economia política burguesa, 1959. A partir daí é o Marx maduro, sua teoria já está formulada. Ele só iria publicar o volume 1 do Capital 8 anos depois dos Grundrisses, 1867. E jamais em vida, nos últimos 16 anos de sua vida, ele só terminou de escrever, mas não publicou o volume 2 e 3, que foi Engels que fez isso e nós já vimos. Portanto, este conjunto de artigos marca a ruptura de dois jovens hegelianos de esquerda com a filosofia hegeliana. É muito bonito isso. É uma ruptura intelectual que só pode acontecer quando você estuda muito, elabora muito, pesquisa muito e percebe a deficiência da teoria que você anteriormente abraçava, né? É ato de coragem, não é simples você criar uma nova corrente de pensamento, né? Esse grupo de jovens hegelianos era formado por estudantes da Universidade de Berlim e alguns professores, não é? Eles tinham o objetivo de se contrapor ao chamado hegelianismo de direita. Havia não sei se usava o termo jovens hegelianos de direita, havia os hegelianos de direita, que eram professores, lembrando que nós estávamos numa região chamada Prússia, né? Era um reino, um império, uma monarquia, etc., mas não era a Alemanha ainda, como nós a conhecemos. A língua era a mesma, né? Qual era a essência do pensamento da direita hegeliana? Não é? E aí eu lanço mão aqui do Ferdinand Lassalle, que era um jovem hegeliano de esquerda, né? Ele caracterizou em uma frase sobre esse grupo e disse: o Estado é Deus. Então, eles faziam, estes hegelianos de direita, eles, e de esquerda também, de certa forma, né? Eles faziam muita crítica ao sistema religioso e vinculavam, não é, a religião ao Estado. Então, claro que os de direita, os hegelianos de direita, eles tinham cargos e cátedras muito importantes, portanto, eles tinham uma certa proeminência. E eles eram pró-establishment, né? Eles achavam que o Estado prussiano era uma maravilha, enquanto os hegelianos de esquerda diziam que não, né? É certo que nem o próprio Hegel tinha a opinião de que o Estado é Deus. E aí lanço mão de uma frase do próprio Hegel, que diz algo como, abre aspas, é o percurso de Deus através do mundo que constitui o Estado. Então, não é que Deus é o Estado, é a presença dele, a passagem dele, o percurso dele no mundo e na Terra que produziu o Estado. É de um idealismo, mas era o que tinha de mais avançado na dialética naquele momento, né? E ele completa, o próprio Hegel, né? Abre aspas. Ao lidarmos com o Estado, devemos contemplar a ideia, o próprio Deus na Terra. Então, aí ele força e faz uma associação bastante direta
de Deus e o Estado, mas não diretamente como La Salle colocou, né? Os hegelianos de direita, eles eram extremamente limitados em seu pensamento, porque eles eram subordinados a um Estado prussiano que eles achavam que era o máximo, né, em termos de Estado. E que, com a evolução da dialética, eles diziam que aquele Estado gerou um grande desenvolvimento social, portanto, teria que ser enaltecido, né? E diziam que aquele Estado prussiano prestava bons serviços para a sociedade, mantinha boas universidades, garantia uma grande industrialização e mencionavam de um período de alta empregabilidade. Os jovens de esquerda não pensavam desta forma, né? Eles eram completamente oposto a esta visão, né? Esses jovens hegelianos de esquerda, diziam que o Estado prussiano estava muito longe da perfeição, com muita pobreza que existia, e era verdade, existia a censura às publicações e discriminava-se todas as pessoas que não professassem a religião luterana. A Alemanha é o berço do luteranismo, que vem a partir de Lutero, né? 1517, mais ou menos, quando ele prega na porta da catedral da cidade que ele morava, Wittgenstein, não lembro o nome, as tais 96 teses. Mas naquele momento não é ainda a ruptura com a igreja. Ele viveu drama de consciência muito grande, porque ele era um monge, frei, padre, ele era um ser monástico, ele era da estrutura hierárquica da igreja, mantinha relações de amizade com o papado, né, o papa da época, mas isso, o rompimento vai acontecer mais para frente. E aí na Europa, depois vem Calvino, né, o protestantismo vai se chocar com o cristianismo, o catolicismo, de forma muito violenta. Não é foco do nosso tema, mas milhares, se não milhões, de mortos aconteceram para um tentar implantar a sua hegemonia. No caso da Alemanha, era para apagar toda a marca, as imagens do catolicismo e implantar uma nova religião, cuja arquitetura é diferente dos templos, das igrejas, né? Cuja os santos foram banidos, né? Então mudou tudo, né? Então havia perseguição. Quando os protestantes passaram a ser maioria, a, a, a religião minoritária, que só era basicamente a católica, passou a ser perseguida. E o Estado prussiano fazia essa perseguição, né? Agora, mesmo estes jovens hegelianos de esquerda, Marx e Engels incluso, eles também tinham muitas limitações, né? A legitimidade do Estado, para eles, tinha que guardar uma relação com doutrinas religiosas, em especial com a luterana. Então, estava difícil libertar-se desta concepção filosófica que o Estado tem uma relação com alguma religião e com a divindade. Mesmo eles, de esquerda, não conseguiam fazer isso. No entanto, as teorias que eles desenvolveram, estes jovens,
que procuram evoluir o pensamento de Hegel, não é? Eles procuram desenvolver essa teoria que poderia ser aplicada em qualquer estado, independente de ele ser católico, luterano, anglicano ou mesmo sem uma religião, não é? Ou seja, a teoria deles de análise deveria valer independente da religião predominante, né? Porque eles diziam que, evidentemente, as leis formuladas anteriormente eram baseadas em leis das doutrinas bíblicas. E, na verdade, tudo era baseado na Bíblia, né? Religiões orientais, como nós conhecemos, como budismo, shintoísmo, shintoísmo é japonês, né? Budismo não é propriamente uma religião, mas islamismo, por exemplo, não chega nesse momento, neste universo que eu estou aqui descrevendo, né? Desses jovens. Então, os jovens hegelianos faziam oposição àquele trio de filósofos que resultou, não é, um livro inteiro de crítica jamais publicado, né, em vida deles. Eles faziam uma crítica pela esquerda, né, estes jovens hegelianos, né? Eles apresentavam o Estado prussiano de forma completamente oposta ao que os três apresentavam. E eles eram muito oficialistas, muito do establishment, né? Muito pró, né, Prússia. Eles aqui descreviam, os jovens de esquerda, descreviam o Estado prussiano como corrupto e despótico, né? E atacaram a base filosófica desta concepção, que era a religião cristã, no caso já o rompimento com o catolicismo, né? Aqui eu falo do Baruch Spinoza. Nós temos uma imagem do Baruch. Quando ele publica o seu livro mais importante, né, Bento Baruch, chamado Tratado Teológico Político, Baruch de Spinoza, grande cara, tenho uma admiração muito grande por ele. O Baruch foi o primeiro que estudou, né, estudou as escrituras sagradas de forma não religiosa. Eu quero dizer que faço isso de forma sistemática, como um teólogo amador. Eu estudo as religiões, estudo o Velho Testamento, que é a Torá, e o Novo Testamento, que são dos cristãos. Eu estudo de forma não religiosa. Então, é uma forma. O primeiro a fazer isso foi esse ser que está na nossa tela, que você pode conhecê-lo mais, Baruch Spinoza. Então, ele foi, então, o primeiro. Estes jovens de esquerda, passam a ser, do ponto de vista histórico, depois de Spinoza, o primeiro grupo de pensadores e estudiosos das chamadas escrituras, que alguns consideram sagradas, de forma não religiosa. Isso que é o interessante. Bom, no caso daqueles três que eu mencionei, que vão receber a crítica de Marx e Engels, a questão, eles negavam a religião de tal maneira que passam a negar, inclusive, a existência do Jesus histórico. E Feuerbach, inclusive, à época, publica alguns trabalhos, livros, ensaios, chegando a afirmar que Jesus não existiu, né? Que ele estudou, pesquisou, isso é ele, o
o Stirner e o Bauer. Então, eles negam a questão histórica, que não havia nenhuma evidência, na época em que eles viveram, da existência histórica. Isso é completamente hoje contestado. Eu acompanho muito esse assunto, que tenho interesse de perto. Tenho e li o compêndio de Flávio Joséfo, né, que é... Se bem que a passagem que ele fala de Jesus, eu acho que foi introduzida, falsificada, mas tem outros momentos que ele fala. O historiador Flávio Joséfo e o historiador Públio Cornélio Tácito são dois dos principais historiadores que surgiram depois que Jesus morreu, não é? Que escrevem. Então. Mas há outras 16 fontes primárias não religiosas que, de alguma forma, mostram a existência de Jesus. Por exemplo, as cartas de Paulo não são considerados livros. Não é um evangelho, é uma carta. Né? E a carta é um documento histórico. Elas foram preservadas. Mas outros documentos também, né? Então, esses jovens combatiam o Estado prussiano, que era atacando a religião e a religiosidade do povo. Eles contestavam a existência do Jesus histórico e diziam não terem prova nenhuma da sua existência. Eu, durante parte da minha vida intelectual adulta, eu também adotei esta linha da negação. E já tem mais de 10 anos que eu não faço mais isso. Tem dois Jesus. O Jesus que uns chamam de Filho de Deus, fez lá mágicas, milagres, né? E outros o Jesus histórico. Bom, o importante é o conteúdo da mensagem. Essas cartas de Paulo que eu falei para vocês, ao todo são 13. Pelo menos 6 são absolutamente falsos. Não foi ele que escreveu. E daí? O que importa é o conteúdo. Na época, para alguém se fazer ouvir, tinha que assinar com o nome de algum cara famoso, senão ninguém daria bola. Né? Bom, e as cartas guardam coerência entre elas. Né? Os nossos dois jovens embarcaram nesta canoa furada, como se diz popularmente, dos hegelianos de esquerda, círculos hegelianos, até o momento em que eles rompem com esse grupo personificado nesse trio de filósofos. O mais famoso era, sem dúvida, Feuerbach. Né? Eles tinham uma imagem ruim na universidade. Tanto que o Bruno, eu falei, chegou a ser demitido. Marx não foi jamais contratado, também por ter sido este jovem hegeliano. Né? Por que Marx, então, rompe com este pensamento onde a religião é a base da análise do Estado? Né? Bom, o Marx rompe com o argumento de que a religião não pode ser a base do poder de um Estado, porque a base deste poder é o capital, as terras, o dinheiro e os meios de produção. Aí é que é o marco da ruptura. Vem o materialismo, vem a economia política marxista, né?
Então, como é que pode a religião ser a base? Marx, nessa época, percebe que a religião acaba sendo apenas uma mera cortina de fumaça, não é? Para obscurecer, obnubilar o pensamento do povo, não é? No sentido de compreender quem é que dá sustentação ao Estado burguês. E Marx vai dizer que, então, esta religião seria o único, entre aspas, conforto do povo. E aí fala, né, em uma vida na qual as pessoas não estariam dispostas a abandonar. É neste momento que ele escreve, formula a frase muito mal compreendida, muito debatida, que é a religião é o ópio do povo. Ópio aqui no sentido de que o povo precisa disto, né, como um conforto, entre aspas, mas lhe faz muito mal. Não é? Bem, o nosso foco não é esta frase, mas fica este o momento em que ele, religião é o ópio do povo. Eu compreendo perfeitamente o que ele quis dizer, mesmo não estando lá com ele na época. Portanto, então, um livro nunca publicado, com um conjunto de textos cujo objetivo era combater os três maiores expoentes daquilo que eles dois foram, Marx e Engels, da esquerda hegeliana. Né? A direita hegeliana, eles nem se preocupavam em combater, eles estão centrando fogo neles, porque eles eram os grandes expoentes. Né? E o livro, a estrutura do livro, tem três grandes blocos, que são os artigos que contestam o pensamento de São Bruno, São Max Stirner, ele não usa São para Feuerbach. Eles são corajosos, dois jovens, 28 e 26 anos, combatendo os grandes professores, doutores, titulares, catedráticos, né, famosos. Então, é muita coragem. Né? Eles chamam o pensamento desta tríade, portanto, aí o nome ideologia alemã, da ideologia alemã conservadora. Portanto, eles vão desenvolver uma nova ideologia alemã, mais progressista, mais à esquerda, né? Mais dialética. Né? Uma das críticas de Marx a esse trio era no sentido de que eles que diziam que as transformações na sociedade tinham origem apenas no plano das ideias. Isto é a essência do pensamento idealista na filosofia. Alguns autores podem chamar de metafísica. De maneira que este conjunto de ideias, elas nunca alcançariam a realidade concreta. Puro idealismo. Né? Se eu pudesse dizer assim, qual é a sua corrente filosófica? Não sei se você já pensou nisso. Tem duas grandes correntes filosóficas: a idealista e a materialista. Não tem uma terceira. E a base dessa contradição é você responder para você mesmo a seguinte pergunta: o que veio antes? O que é anterior a tudo?
A ideia ou a matéria? Quem cria o quê? Se você responde à pergunta de que a ideia é a origem, portanto, a ideia cria a matéria. A matéria só tem sentido a partir dela ter surgido no seu cérebro. Ou, extrapolando, é o criacionismo. No princípio, era a luz e o espírito que criou todas as coisas. Se, por outro lado, você responde que o anterior a tudo, a todas as coisas, é a matéria, e você diz que a ideia só pode decorrer do mundo material, você assumiu uma posição materialista. Eu faço da minha vida um posicionamento materialista dialético, né? Depois tem o materialismo histórico, mas não é nosso foco, está no meu livro Marx para principiantes, né? Quero registrar aqui que estes dois jovens revolucionários eram, na sua juventude, esquerdistas. Se tivesse o debate lá, quem seria o vice de Lula naquela época, eles iam se somar à turma que, ó, tem que ser um vice puro sangue, de esquerda, revolucionário, porque nós vamos tomar o poder. Mas essas são coisas da juventude. Mas está cheio de gente assim que não compreende, né, o que eles viriam a compreender posteriormente, né? Nossos jovens concluíram seus escritos em 1846, mas eles jamais publicaram. No entanto, quando Marx publica o livro Prefácio, não, desculpe, o livro Contribuição para a Crítica da Economia Política, é um livro famoso de 1859. No prefácio desse livro, né, eles mostram um certo arrependimento. É preciso deixar isso registrado. Arrependimento em termos, né? Vejam a frase literal que está no prefácio do livro, aí é escrito só por Marx, abre aspas. Abandonamos tanto mais prazerosamente os manuscritos à crítica roedora dos ratos. Vou repetir. Abandonamos propositalmente, né, os manuscritos à crítica roedora dos ratos. O que é que ele quis dizer? Deixamos numa pasta e os ratos é que façam a crítica. Se gostam, come, se não gostam, não come, né? Por que ele fala isso? Então, ele justifica na frase seguinte: na medida que havíamos atingido o nosso fim principal, ver claro em nós mesmos. Então, aquele conjunto de textos que redundou em quase 600 páginas eram, na verdade, não para serem publicados e ofender os três filósofos famosos, mas eram para eles mesmos refletirem e verem de forma clara as ideias que eles queriam. Ou seja, um momento de ruptura. Mas isso é muito bonito. 13 anos depois, os manuscritos continuavam num escaninho lá, numa pasta. Ele então confessa, né, que deixa que os ratos decidam e façam a crítica roedora, né? É muito bonito.
né? A divergência central, né, por assim dizer, ela pode ser resumida, do fato de que aquela tríade de filósofos hegelianos terem aceitado a crença de que o mundo real é produto do mundo ideal. Ou seja, ideias criam matéria. Isto é impossível, inaceitável para nós, materialistas, mas é aceitável para milhões, bilhões, sei lá para quantos, né? Então, a crítica central era que a concepção destes ditos jovens hegelianos de esquerda, mas eram seguidores de Hegel, que disseram que desenvolveram o pensamento hegeliano, eles mantinham um problema central, que era a ilusão de que as coisas só podem se tornar reais a partir da ideia, né? Do mundo ideal. Aí mora o maior problema, né? Isso é minha conclusão, né? Se são as ideias que determinam o mundo real e as relações entre as pessoas, eles usam o termo entre os homens, né? Então, bastaria nós nos livrarmos de certas ideias equivocadas, e tudo se modificaria. Olha que beleza e profundidade. Porque para eles eram as ideias que transformavam o mundo. Então, se as ideias estavam erradas, basta você substituí-las, que o mundo se modificaria, né? O nosso velho São Marx, aí é Marx mesmo, não é São Max Stirner, ele chega a denunciar o comprometimento dessa turma com a ideologia burguesa. Esta tríade de filósofos, eles estão filósofos renomados, famosos, eles é a filosofia do establishment, da burguesia, que era o pensamento hegeliano majoritário. Quando nós falamos que Marx refuta o pensamento hegeliano, não é todo o pensamento. Ele aproveita a parte, refuta os equívocos. Quando nós falamos que Smith e Ricardo, na economia, influenciam Marx, é a pura verdade. Não sei que percentual é isso, impossível de calcular. Mas tem muita coisa parecida no pensamento. No entanto, ele refuta aquilo que é um equívoco, ou seja, o pensamento de Marx e de Engels, desenvolvido posteriormente por Lenin. Por isso, no meu livro de Lenin, eu deixo claro: não é possível você se dizer apenas marxista. Você tem que ser leninista, porque Lenin é que desenvolve muitos, não é um aspecto, do pensamento marxista, né? Então, ele bate duro nesses três filósofos. Não sei no dia a dia se eles nem se olhavam, nem se cumprimentavam mais, não sei o grau de ruptura. Tem um filme, O Jovem Marx, muito bonito, mas ele termina, acho que em 1848. Depois disso, acho. Não lembro bem, mas assistam. O Jovem Marx tem legendado no YouTube, grátis, público. Não sei se vocês assistem filme dublado, eu jamais faço isso, né? Muito bom o filme. Aí Marx vai dar um exemplo maravilhoso, exemplo dele próprio, né? De como este erro grave que eles cometem, né, não tem fundamento essa teoria deles. Então, ele diz assim, né, se uma pessoa está se afogando, né, ele vai morrer afogada. Então, para salvar esta pessoa do afogamento,
bastaria o simples fato de você livrar-se da ideia de que é grave se afogar. E aí você se salvaria. Mas olha o didatismo, né? Então, isso aí é muito significativo, né? Os próprios jovens hegelianos, Marx e Engels inclusos, eles chegaram a criticar Hegel, todos eles, né? No entanto, eles não deixaram de depender do pensamento hegeliano, ou seja, eles não criticaram o sistema hegeliano de forma mais completa, né? Então, ficou muitas fios desencapados, soltos, né, esparsos. Então, não há nenhum sentido, né, nessa crítica. Eles não vão fundo na crítica. Só depois, quando há ruptura, que eles vão, né? Eles criticavam, no máximo, alguns aspectos isolados do pensamento de Hegel, né? Limitando-se, basicamente, aos aspectos religiosos, como se a questão central fosse apenas nós nos livrarmos da religião, que tudo estaria resolvido na sociedade. Não é? Isso porque estes jovens viam na religião a fonte de todas as representações que determinavam as relações sociais entre as pessoas. E a vida mostrou, Marx mostrou, que isto não é assim que acontece. A religião é apenas um dos aspectos, mas o determinante é mesmo a propriedade dos meios de produção. Se essa propriedade é privada, nós vivemos num sistema capitalista. Se essa propriedade dos meios de produção for social, de todos, nós estamos em outro tipo de modelo socioeconômico que ainda não se instaurou na face da Terra. Eles chamaram este novo modelo de socialismo, mas não importa o nome que ele venha a ter, o que nós sabemos e é certo é que o capitalismo guarda dentro de si uma contradição. Marx aponta, na verdade, duas. Todos os sistemas guardam dentro de si contradições que o levarão ao fim e a sua substituição por um outro mais avançado. Quando a comuna primitiva que vivia a comuna primitiva vivia uma harmonia. Não havia classes sociais. Isso está no livro de Marx, não no de Lenin, né? Eu descrevo em detalhes a comuna. Havia divisão entre as pessoas, divisão de funções, e não de classe. Mas, num certo momento, as classes apareceram. Aquela harmonia na tribo cessou. As armas que todos tinham para a defesa coletiva da tribo, elas tiveram que ser tomadas e passaram a ser o monopólio de um grupo de pessoas especificamente imbuídas na tarefa de administrar. E aí surge o Estado, que surge junto com as classes. Então, se explicar o surgimento desta nova sociedade como decorrente de religião não tem o menor sentido. Não é? Por isso, a palavra materialista. Né? A base é a base material. Quando surge o novo, o primeiro sistema dividido em classes sociais é chamado de escravista. Escravista. Tem duas grandes classes, os senhores proprietários de escravo e os escravos. Não é?
Marx vai dizer que esta nova sociedade e este Estado escravista que surge, ele é mais avançado que a comuna primitiva. Mas Marx aqui não está fazendo um julgamento moral, que é moralmente inaceitável, que é injusto a exploração entre seres humanos, que é injusto o dono dos escravos ter o poder de vida e morte sobre o escravo. Isso ninguém tem dúvida, ele não tem dúvida. Mas o sistema era mais avançado que a comuna, porque a sua própria transformação de comuna em escravismo só é possível a partir do desenvolvimento das forças produtivas. E estas forças produtivas, que é força de trabalho mais instrumentos, né? E estas forças produtivas, elas se desenvolvem sempre que houver o descobrimento de alguma nova técnica, desenvolvimento de alguma nova técnica, ou invenção de alguma nova ferramenta que dinamize, que acelere o processo produtivo, modificando a base econômica da sociedade. Então, a comuna desaparece porque descobriu o arado, descobriu o arco e flecha, domesticou-se os animais, etc, etc. Né? Técnicas agrícolas, aí desenvolveu. Aí surgiu o famigerado, o maior inimigo da história, o excedente de produção. Né? Mas isso é outro assunto. Bom, outro debate que acontecia de forma muito forte na época era a questão da dicotomia entre sujeito e objeto. Isso era um assunto central em todos os sistemas filosóficos pré-hegelianos. Né? O novo pensamento hegeliano ele passa a discutir e a contestar, né, justamente a separação, contrapondo-se a contraposição entre sujeito e objeto. Não é? A questão posta é determinar em que medida o sujeito determina o objeto e em que medida o objeto determina o sujeito. Então, isso era um debate. Então, a reflexão principal que estes filósofos hegelianos passa a ser, então, a busca das razões pelas quais sujeito e objeto aparecem diferenciados e contrapostos. Os fenômenos sociais passam a ser tratados na época considerados como coisas. Não é? Isso, Comte e Durkheim vão também ter esse posicionamento. A verdade de tudo passa a se relacionar com a medida do afastamento entre sujeito e objeto. Por fim, nós vamos concluindo hoje por aqui, porque tem muito ainda a ser desenvolvido. Por fim, eu quero dizer que, com todas as... Essa é uma ilustração muito bonita dos dois jovens. Esses são os atores que fizeram o filme O Jovem Marx. Eu gostei muito, tem gente que não gostou entre nós. Eu respeito, mas tenho a minha opinião. Só de ver os dois assim, a gente já fica emocionado. Né? Reconstrução da época muito bem feita. Eu quero terminar dando um mérito para Hegel. Né? Isso não há a menor dúvida.
pela primeira vez na história da filosofia, aparece o tema trabalho, o tema altamente complexo e controverso no campo do pensamento tradicional, evidentemente, da burguesia prussiana-alemã. Então, isto vai influenciar, evidentemente, o pensamento de Marx, que já vinha de Smith, quando a frase que eu vou falar aqui, que você talvez pense que é de Marx, não é de Marx. Só o trabalho produz riqueza. Parece ser uma frase de esquerda, comunista, né? É de Smith essa frase. Quando eu digo que Marx rompe com Smith, mas não joga fora tudo que ele escreveu, ele vai dizer: não, não é todo o trabalho que produz riqueza, apenas o trabalho produtivo. E o que é o trabalho produtivo para Marx? É o trabalho que produz valor, que agrega valor a algo que foi fabricado, produzido, em termos de bens materiais e imateriais. Eu lecionei décadas no setor privado de ensino. Eu não produzia mercadoria palpável, eu produzia bens imateriais, espirituais, educação, que é uma mercadoria, não é? Eu dizia, minhas mãos não estão sujas de graxa, mas elas estão sujas de giz. Hoje em dia não suja mais. É tudo PowerPoint e aquelas canetinhas bonitinhas, né? Na minha época não era uma raridade a sala que tinha lousa branca, né? Nos últimos anos passou a ter. Bom, o conceito de trabalho é um assunto amplamente debatido na filosofia desde Aristóteles. No livro de Aristóteles, muito famoso, eu li, gosto, recomendo, Ética a Nicômano. Nicômano era um dos discípulos de Aristóteles, né? O Platão funda a academia, Aristóteles funda o liceu, é diferente, né? Nicômano era um dos discípulos. E eles escreviam, eles refletiam por escrito aos diálogos, as conversas que eles tinham entre si. No livro 5 do livro Ética Nicômano, exatamente no capítulo 5, se você um dia for ler, Aristóteles discute com Nicômano como é que Nicômano pode contratar os serviços de um arquiteto para construir sua casa. Na época eram os arquitetos, não engenheiros que construíam, né? Talvez por isso as casas eram mais bonitas. Nada contra engenheiro, eu mesmo fiz 3 anos de engenharia. Mas a questão é que Nicômano era um tipo sapateiro, um artesão. Aí Aristóteles levanta a seguinte questão: quantos pares de sandálias, não tinha sapato, você terá que produzir para pagar o arquiteto para fazer sua casa? Ele não tem a resposta. Ninguém terá essa resposta. A chave do segredo só com este Karl Heinrich Marx, que vai desvendar. Tomás de Aquino tratou disso, não resolveu. Smith tratou, não resolveu. A chave é o trabalho. No entanto, a formulação é: o valor de todas as coisas guarda uma relação direta da quantidade de trabalho necessária para a sua produção. Não precisa usar o termo fabricação, né? Eu não fabricava, eu produzia conhecimento, ou pelo menos difundia, né?
Tem os desenvolvedores, tem os difusores. Os professores normalmente são os que difundem, né? Então, a chave é essa. É o trabalho que, em cima de uma matéria-prima, no meu caso de professor, sala de aula, carteira, PowerPoint, projetor, não sei o quê, não sei o quê, são os meios de produção que não me pertencem, né? Então, o trabalho é o fundamental para produzir esta mercadoria da educação, que também isso vale para a saúde. Um dos meus próximos livros, se eu tiver saúde, tem 10 livros, já todos eles mexidos, né? Uns mais, outros menos. E todos já mandei fazer até a capa. Um deles é um grande desafio intelectual, não tem previsão ainda, escrevi já muito, mas não tem previsão. Concepção marxista de proletariado no século XXI. Quem é que não é proletário? No livro de Marx, para principiantes, se você me der a honra de adquiri-lo, vai ver que no capítulo Sociologia Marxista eu trato desse tema de definição de classe e mostro o significado de proletário, né? Portanto, o trabalho passa a ser central no pensamento de Marx e de Engels. Quando falarmos do livro, primeiro livro solo do Engels, a classe operária, a situação da classe operária na Inglaterra, é antes disso aqui, 1844. Quando falarmos dele, nós vamos tentar entender o significado. Nessa idade, um Engels de 24 anos, ele não tinha ainda a menor ideia do significado de trabalho produtivo e improdutivo. E vou dizer mais. Quando o Manifesto Comunista, que nós vimos na aula passada, a última aula foi 15 de dezembro, uma aula longa, ultrapassou 2 horas. No livro Manifesto, que é de fevereiro de 48, portanto, Marx iria fazer 30 e o Engels 28. Eles não têm noção ainda da diferença entre trabalho e força de trabalho. Isso vai ser desenvolvido, mas é natural que isso aconteça, porque tudo se modifica, tudo se transforma, tudo evolui. Então, aqueles dois jovens evoluíram. Engels, em 44, jamais poderia ir em profundidade do significado do trabalho, mas ele mostra a situação da classe, do proletariado industrial. Meus amigos, amigas, hoje nós fizemos uma aula um pouco mais curta, para, na próxima, nós desenvolvermos o restante ainda desta obra de muita complexidade e vamos dar sequência. Se for muito rápido o término, eu começo já o novo livro dos dois semana que vem, né? Acho que é a Sagrada Família. Se não, eu gastarei a aula que vem toda para concluir este livro, A Ideologia Alemã. Então, agradeço a companhia, a presença de todos, desejando um bom ano para todos vocês, mas sabendo que não será, já que a gente não pode pular para 2023, vamos ter que passar o ano inteiro. Mas, individualmente, eu desejo que você tenha sucesso nos seus projetos, sua família, né? Tá bom? Muito obrigado por tudo. Um abraço. Boa semana, até semana que vem. Tchau.